Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Jussara Moraes e o irmão Guilherme. E o irmão Rafael. Vamos gravar, né, o nosso devocional, a leitura bíblica do livro de Marcos, capítulo 8. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, és divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos relances pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora nós vamos fazer uma oração para nós lermos a palavra do Senhor. O irmão Guilherme que vai ler hoje para nós. Depois o irmão Rafael vai explicar alguns capítulos ali. E eu também vou, com a ajuda de Deus, né? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Então vamos começar a orar, irmão Guilherme, irmão Rafael? Deus poderoso, Deus grande, neste momento, nós apresentamos, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Jesus, para te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu neste dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa, Pai, receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, Pai, nesta hora. Jesus querido, obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, ó Pai, pelo alimento que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por tua misericórdia, por tua graça, Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa abençoar também a vida das crianças do canal Bodas dos Cordeirinhos, todos os irmãos, obreiros, cooperadores da obra do Senhor, do canal Bodas do Cordeirinho e do canal Bodas do Cordeiro, ó Pai. Que o Senhor venha derramar tua bênção, Senhor, nas nossas vidas, na vida de cada um dos irmãos. Capacita, Senhor, a tua igreja. Senhor, da glória também a vida da irmã Cíntia. Cobre ela com teu sangue, ó Pai. Abençoa a vida da tua serva, Senhor. Abençoa a família, Senhor, da irmã Cíntia. Cobre eles com teu sangue, ó Pai, da livramento, Senhor. Deus querido, que o Senhor possa, meu Deus, continuar abençoando a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, guarda a tua serva, Pai. Em nome de Jesus. Senhor da glória, e já te agradecemos por esta oportunidade na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Agora, irmão Guilherme, vai ler juntamente com as crianças aí, ó. Crianças, pegam suas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor. O livro de Marcos, tá?
Tá lá no livro de Lucas. É o livro de Marcos, capítulo 8. Versículo 1. Glória a Jesus. Irmão Guilherme com a palavra. O 8. A segunda multiplicação dos pães e peixe. Só um minutinho, irmãos. Ô, crianças, irmãos, me perdoe. É o livro de Marcos, capítulo 10, que nós vamos ler, tá? Os irmãos me perdoem que eu fiz... eu confundi aqui. É o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 1, que vai falar sobre o divórcio. O irmão Guilherme com oportunidade. O divórcio. E levantando-se dali, foi para o território de Judeia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, lhe dando o ilícito ao homem, repudia sua mulher. Mas ele respondendo, disse-lhe, não vos mandou Moisés? E ele dissera, Moisés permitiu escrever cartas e divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhe, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa tornaram os discípulos e interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhe disse, qualquer que deixar a sua mulher casar com outro, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Agora aqui, o versículo 3 diz que Jesus abençoou as crianças. Trazia-lhe crianças para lhe trocassem. Lhe tocasse, presta atenção. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes trazia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, lhe deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, da maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, e abençoou. O jovem rico, pondo-se ao caminho, correu para ali um homem, o qual ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre,
que farei para herdar a vida eterna. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás e não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Ora, honra teu pai e a tua mãe. Dele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardarei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele contrataria com essas palavras, retirou-se triste, porque possui muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiravam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no céu de Deus. Mas é mais difícil, não fácil, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar em um rico no reino de Deus. E ele admirava ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nos tudo deixaremos te seguir. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho do campus por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos e irmãs e mãe e filhos e o campo com perseguição e no século futuro e a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. No 31 fala: o pedido dos filhos de Zebedeu. E ia no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se, e seguinte no atemorizado, e tomando ao temor consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas
que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenarão não a morte e entregarão aos gentios, e os escarnecerão açoitados e cuspiram nele, e ele o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximam-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que a tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, podeis vós saber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhe: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, os seres batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concede-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E vós, tendo ouvido isso, começarão a indignar-se contra Tiago e João. Mas ele, chamando-os a si, disse-lhe: Sabeis que você que julga ser príncipe da gente, dele se assenhoreia, e os seus grandes usaram de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviço. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para ser e dar a sua vida em resgate de muitos. O versículo 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo-lhe era Jesus, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos respondiam para que eles calçassem, Que se calasse. se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse:
que se chamassem e chamaram o cego, dizendo: "Lhe tem bom ânimo, levanta-te e que ele te chama." E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: "Que queres que te faça?" E o cego lhe disse: "Mestre, que eu tenha vista." E Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E logo viu seguinte a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus fala em cada coração das crianças, adolescentes e adultos. E amém. Amém, irmãos. Glória a Jesus, né? O irmão Guilherme fez a leitura para nós. Glória a Deus. E nós vamos meditar breve aqui na passagem, porque os minutinhos de áudio são poucos, não pode ter um limite para ser gravado. Mas eu vou focar mais aqui na parte que falou sobre o jovem rico, né? Glória a Jesus. E pondo-se no caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Aí Jesus respondeu para esse moço, né? Dá para ver que era um jovem. E ele falou para Jesus, né? "O que farei para herdar a vida eterna?" E assim tem muitos também perguntando: o que fará para herdar a vida eterna? Só que a resposta que Jesus deu para esse jovem, ele não gostou muito. E também assim é nos dias de hoje, que muitos querem servir a Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira, e ainda quer ir morar no céu. Sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita, não entra bagagem, no céu não entra bagagem, no céu não entra pecado. Tem um hino que fala assim, ó: "No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor." Então, no céu não entra pecado, né? E esse jovem que ele estava com o coração dele pegada nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. E assim também nos dias de hoje, né? Muitos querem servir Jesus de qualquer jeito, né? Muitos estão buscando bens materiais, sendo que a palavra do Senhor fala que o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui somente de passagem, o nosso alvo é o céu, a nossa morada é lá no céu, né? Nós somos peregrinos em terra estranha, nós temos que acumular tesouro, é no céu, na glória, aleluias. E aqui, nesse jovem estava, crianças, com o coração deles pegado nas coisas deste mundo. E nós, né, irmãos, criança, adolescente, jovens, irmãos, nós não devemos apegar nas coisas deste mundo, porque as coisas aqui, ela acaba, ela é passageira. Aqui onde eu moro, nós aprendemos uma lição. Tinha uma dona, uma fazendeira, né, ela comprou um terreno aqui, perto da minha casa. E essa dona, ela gostava que as pessoas trabalhavam para ela e ela não pagava. Meu esposo até já foi lá trabalhar para ela. Ele saiu do serviço, ele nem veio almoçar, foi lá mexer lá com um serviço lá para ela. E ela simplesmente nem agradeceu ele. E ele foi lá aqui umas 3 vezes. E ela tinha dinheiro, ela tinha condições de pagar. Só que ela era muito apegada nas coisas, nos bens materiais, igual esse jovem aqui. Eu muitas das vezes cheguei perto dela, né, que eu já levei ela na rua algumas vezes, enquanto que ela era viva, né, que agora ela faleceu. E falei para ela de Jesus. Aí ela fala que Jesus só quer o nosso coração. E ela, com o coração endurecido dela, né, ela morreu sem salvação. Ou, né, eu creio eu que alguém no hospital, o tempo que ela ficou internada, Deus, né, pode ter usado alguém, algum enfermeiro, um médico lá para conversar com ela, né, para falar de Jesus para ela. Assim eu espero, né? Mas ela era gananciosa, irmãos. Ela não podia, ninguém podia
pegar um nada. Ela não dava nada a ninguém, pegar nada no terreno dela. Ela tem um bambuzal plantado no terreno dela, aí muitas pessoas gostam de pegar bambu. Eu mesma gostava de pegar bambu pra gente suspender o varal, né? Aí ela não deixava, não podia pegar um bambu. Ela tinha um pé de lixia lá, ela não dava a ninguém. Ela não gostava que pegasse nenhuma folha, vara, esterco lá da coisa dela, ela não gostava que pegava nada. Certo dia, no auge da pandemia, ela pegou, né, aquela doença, a enfermidade, e foi pro hospital. E de lá ela não voltou mais. Então ela deixou uma grande lição. O que adiantou ela ter o dinheiro dela? O dinheiro dela não comprou a saúde para ela e ela não levou nada com ela. Ela morreu, simplesmente foi enterrada com a roupa do corpo. Então nós não podemos se apegar às coisas deste mundo, a bens materiais. E ela era apegada nas coisas materiais. Ela fazia conta de um saco de esterco que ela dava a gente tinha que pagar ela. Então, essa foi a lição que nós aprendemos, né? Todos aqui da comunidade onde nós moramos aprendem essa lição, que a gente morre e não leva nada. Então, e muitas pessoas falam assim, ó, morreu, acabou. Não, é aí que vai começar a sua vida eterna. O que você fez aqui, que você vai receber, né? Que Jesus, se for morrer com Jesus, vai receber o seu galardão, né? Vai ter uma vida eterna, de gozo eterno com Jesus. Mas e quem morrer sem salvação? Então, crianças, nós temos que ser preocupados com a nossa salvação. Nós temos que nos preocupar como está as nossas vestes espirituais diante de Deus, como está a nossa vida espiritual. Nós temos que orar e pedir ao Senhor Jesus, crianças, para mostrar como está as nossas vidas diante dele. Porque se nós tivermos com a nossa veste suja, manchada, e o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós não herdaremos o nosso lugarzinho lá no céu, a nossa morada que o Senhor tem para nos dar. Glória a Jesus. E Jesus perguntou para ele assim, Jesus respondeu para ele, né? Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. E tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E Jesus perguntou para ele, né, se ele sabia todos os mandamentos. E ele, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele sabia todos os mandamentos, né, que ele tinha que guardar. E ele falou com Jesus que ele tinha guardado isso aí desde a mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, porque Jesus, ele nos ama. Jesus, ele não vê nós, não é só por fora, ele vê lá no fundo do nosso coração. E Jesus amou ele, e porque Jesus viu que ele não estava, aparentemente, né, por ele falar que ele guardava os mandamentos desde a mocidade. Então, aparentemente, no exterior, por fora, ele estava tudo bem, mas Deus viu o íntimo no coração dele. Deus viu que ele não estava 100% ali, né, voltado para as coisas de Deus. E aí Jesus falou com ele assim, ó, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E Jesus viu o fundo do coração dele, viu que ele não estava sendo sincero com o Senhor. Ele estava apegado às coisas deste mundo. E nós não podemos ter apego com as coisas do mundo. Aí o versículo 22 fala assim, ó, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E porque Jesus viu, né, que o rapaz, ele entristeceu quando Jesus falou com ele, para ele vender tudo e dar aos pobres, né? Ele ficou triste no coração dele. Ele deve ter pensado assim, eu trabalhei, eu lutei, e agora eu vou pegar tudo e dar aos pobres? Então, porque ele estava com o coração dele na terra. Se ele estivesse com o coração dele no céu, né, ele tinha feito o que Jesus pediu. Jesus não pediu muita coisa para ele, não. Jesus pediu para ele coisa simples, mas ele colocou empecilho, ele colocou dificuldade no que Jesus pediu ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os discípulos se admiraram das palavras, mas Jesus
tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Acho que essas pessoas, né, que têm muito dinheiro, devem pensar assim, que vai comprar um lugarzinho lá no céu, né? Mas eles estão muito enganados, porque Deus ninguém compra. Louvado seja Deus. E aí o Senhor, né, usou uma passagem, assim, aí Jesus usou